Seja bem-vindo a mais um grupo de oração, um dos departamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o pastor Ervino e hoje quero lhe convidar para juntos estudarmos Mateus, o evangelista. Você sabia que Mateus também tem um dia dentro do calendário litúrgico quando ele é lembrado? Mateus era um publicano, ou seja, ele não era cristão. Mas como que ele conheceu Jesus? Quem, na verdade, contou de Jesus para ele e como, na verdade, ele passou a ser um seguidor de Jesus e ainda mais, como, na verdade, ele acabou escrevendo ainda um evangelho que temos hoje na Bíblia. Fique conosco, é isso que nós queremos estudar na noite de hoje. Quero convidá-los a ouvirmos uma canção que também nos prepara para o nosso início, uma canção que vai falar a respeito de Eu estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecado é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim.
Este é o grupo de oração, um dos departamentos da nossa igreja, e hoje quero lhe convidar para estudarmos um pouco sobre Mateus, conhecer quem foi esse discípulo e também depois, claro, apóstolo de Jesus. Antes disso, quero convidá-los a iniciarmos com a invocação e fazemos isso em nome de nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los também a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queremos falar um pouquinho sobre Mateus, um dos personagens bíblicos, muito importante também dentro do calendário litúrgico da igreja. Isso porque não somente Mateus, o evangelista, tem um evangelho, mas ele também, na verdade, é lembrado pela igreja cristã dentro do calendário litúrgico. O dia que Mateus é lembrado é no dia 21 de setembro. O nome Mateus, na verdade, quer dizer presente de Deus. E se nós olharmos para a palavra Mateus, vamos ver de que esta é uma palavra que deriva do aramaico. Já Mateus, na verdade, também era conhecido por Levi, que era o seu primeiro nome antes de ser chamado de Mateus. E este, na verdade, é relacionado com o nome do terceiro filho de Jacó, como está lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 29. Mateus era judeu. Assim, muitos tinham nomes com relações aos seus antepassados para com o povo de Israel. Isto talvez para se lembrar, ou talvez até não só para homenagear, mas para, na verdade, dar um nome, como, na verdade, já tinha dentro do povo de Israel, para estes que agora estavam ali perto de Jesus, quando se inicia o Novo Testamento. Quando nós falamos de Mateus, nós precisamos lembrar de que o livro de Mateus, o Evangelho, bem como também o Novo Testamento, quando aqui falamos de Mateus, ele ainda não estava escrito. Isso porque, na verdade, Mateus vai escrever o seu livro muito tempo depois, o Evangelho. Ele, na verdade, é chamado primeiramente por Jesus, recebe um convite, passa a ser seguidor de Jesus, aprende, na verdade, com Jesus, enxerga, vê os milagres, participa deles, e depois, quando Jesus, então, é crucificado, morto, ressuscitado, e então, quando ele sobe ao céu, na ascensão, é depois, então, que se começa a escrever o Novo Testamento. E o Novo Testamento, na verdade, ele é escrito por pessoas que viram alguns fatos que estavam presentes, mas, ao mesmo tempo, também ele é escrito por fatos que foram relatados. Ou seja, outras pessoas contaram para os escritores o que havia acontecido e estes, então, registraram isso no texto ou num livro bíblico que nós temos no Novo Testamento. E Mateus não é diferente. Vamos ver logo a seguir de que há uma pequena discussão entre os estudiosos a respeito do ano quando Mateus, então, teria escrito o seu evangelho. A igreja, na verdade, lembra de forma especial a vida de São Mateus, o apóstolo. Na verdade, nós aqui já estudamos um pouquinho e vimos o que quer dizer a palavra São Mateus. A palavra São na frente do nome sempre quer dizer um personagem que, na verdade, fez parte de um contexto bíblico ou é citado biblicamente e de que ele, na verdade, provavelmente pela sua fé, pela sua dedicação, pelos seus escritos, ele então provavelmente tem a salvação e a vida eterna.
Então, assim, poderíamos chamar Mateus de o Santo Mateus, ou Mateus o Santo. Mas abreviamos, então, para São Mateus, o apóstolo, e também ele é conhecido como o evangelista. Evangelista, na verdade, nós sabemos que é aqueles que escreveram os evangelhos. Temos Marcos, primeiramente, então, Mateus, do qual falamos hoje, Marcos, Lucas e também João, né? Esses, na verdade, são os 4 evangelhos que se encontram dentro do texto bíblico. E nós sabemos que os textos bíblicos, como eles se encontram nas escrituras, na Bíblia que nós temos hoje, eles necessariamente não foram escritos naquela ordem. E nós vamos ver vários livros que vão provar isso, pelo fato histórico do acontecido naquele momento, que o livro estava sendo escrito e ele é registrado no próprio livro. Mas os livros na Bíblia estão colocados de tal forma que nós vamos ter uma ordem cronológica dos acontecimentos, ou seja, começando com Gênesis, da criação, depois vem a saída do povo do Egito, depois nós vamos ter os 40 anos no deserto, vamos ter os Salmos, o povo entra na terra de Canaã, terra prometida, então temos os profetas maiores e então cai de novo o povo de Israel no cativeiro babilônico, quando temos os profetas menores. E então vamos ter 400 anos de um período intertestamentário, que entre o Antigo Testamento e o Novo, nada foi escrito por 400 anos, e no final desse cativeiro babilônico, então, nós vamos ter o início do Novo Testamento com João Batista, que é o último, então, profeta do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo ele faz a ligação com o Novo Testamento, quando ele batiza Jesus, e então Jesus começa o seu ministério. Então, depois do ministério de Jesus, vamos ter aí toda a sua obra, dentro do seu ministério, morte e ressurreição, e aí vamos ter no final o Pentecostes. E nós vivemos o período pós-Pentecostes. E no final da Bíblia temos então Apocalipse, que é o livro como tudo vai acontecer e quando então tudo se cumprirá. Então, dentro do texto bíblico, vamos ter o início de Gênesis ao Apocalipse, vamos ter tudo numa ordem cronológica. Mas isso não quer dizer de que esses livros, como estão lá, foram escritos dessa forma. E muitos vamos ver de que não. Mas eles foram colocados assim na Bíblia, para que quando nós lêssemos agora a Bíblia, nós tivéssemos assim, na verdade, uma ordem cronológica dos acontecimentos. O começo, um meio e um fim. E Mateus aqui é o primeiro dos evangelistas. E ele, então, na verdade, dentro dessa sua data, que é 21 de setembro, ele é lembrado justamente, num primeiro momento, também como apóstolo, mas também, ao mesmo tempo, ele passou a ser discípulo de Jesus e ainda, depois, ele foi um evangelista. Então, ele foi apóstolo, ele aprendeu com Jesus, o discípulo, ele aprendeu com Jesus, ele foi um apóstolo, ele colocou em prática o que ele havia aprendido, e então ele escreveu o Evangelho de Mateus, que leva o seu próprio nome. É um dos evangelhos, podíamos dizer, mais lidos dos 4 evangelhos. Mateus é praticamente dos mais lidos. E Mateus é o que traz, logo no seu início, uma ordem cronológica da descendência de Jesus. É uma das cronologias mais completas que nós temos na Bíblia. E a conversão de Mateus, então, ela se dá conforme nós temos ela registrado no próprio livro dele, Mateus, capítulo 9, o versículo 9 e até o versículo 10, que diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Então, nós vamos ver aqui de que quando Mateus recebe o convite de Jesus, quando Jesus vai dizer, segue-me, não houve ali um diálogo.
Mateus não questionou Jesus. Pelo menos nós não temos isso no relato bíblico. Mateus não questionou Jesus perguntando por quê, o que ele deveria fazer e talvez o que ele poderia ganhar com isso. Porque se nós falamos em Mateus como um cobrador de impostos, provavelmente estamos falando de uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Porque era muito costume daqueles judeus, não sabemos se Mateus era assim, mas tudo leva a crer que sim. Quando os cobradores de impostos cobravam os impostos para os imperadores, na grande maioria, eles cobravam algo a mais. E que esse algo a mais, na verdade, ficava para eles próprios. Então, eles cobravam a parte do governador e mais um pouco para que eles pudessem também ter um pouco disso. E sabemos que Mateus vai ser uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Ele tinha um cargo, podemos dizer, também de confiança. Afinal de contas, ele era o cobrador de impostos. Ele, na verdade, tinha sob o seu cuidado aquele imposto que era recolhido daquela população naquele lugar ali em Cafarnaum, e depois isso era levado, então, para o governador. E o governador não podia dar essa tarefa para qualquer um, se não fosse uma pessoa de confiança, porque facilmente, então, esses bens poderiam ser, assim, roubados ou até desviados. E Mateus, então, ele tinha essa qualidade. Na verdade, ele poderia ter sido uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente e, ao mesmo tempo, ele teria um status junto da sociedade como sendo um cobrador de impostos. Embora que também vale a pena lembrar de que a sociedade em geral, principalmente os judeus, não gostavam dos cobradores de impostos, porque eles sabiam que eles, na verdade, eram aquelas pessoas enviadas pelos governadores para tirar ainda aquele pouco que eles tinham, aquele pouco que ainda restava para eles, porque os impostos eram muito caros. E então Mateus era um desses recolhedores de impostos. E quando ele recebe esse chamado de Jesus, ele praticamente levanta e vai e segue então Jesus. Como vimos na canção, logo no início do estudo, ele chaveia o lugar onde ele ficava para recolher os impostos, entrega a chave para o superintendente, para o guarda, e ele está dizendo que ele está indo embora, porque agora ele vai fazer uma outra coisa, ele vai seguir Jesus. E aquele soldado, num primeiro momento, não entende a atitude de Mateus, porque Mateus estava jogando para o alto ou jogando para fora uma profissão que muitos, talvez, um cargo que muitos gostariam de ter ocupado naquela época e estar no lugar de Mateus. E ele, por sua vez, pelo chamado de Jesus, abre mão desse chamado, então. E Mateus, logo, então, começa fazendo missão. Isso nos fica claro porque no primeiro versículo, depois da sua conversão, quando Jesus chama ele, no versículo 9, nós vamos ver que no versículo 10, ele já vai dar uma janta, alguns dias atrás, uma refeição. E ele, então, convidou ali Jesus para jantar com ele, e o texto nos diz de que alguns outros publicanos, ou seja, algumas outras pessoas que eram conhecidas de Mateus, dentro, provavelmente, daquele grupo dos cobradores de impostos. Tanto é que os discípulos vão ver aquilo, e até os judeus, numa certa forma, né? Não só os discípulos, mas os outros judeus mais conservadores, eles vão criticar Jesus. Por que ele está comendo com Mateus? E se Jesus dissesse que Mateus havia se convertido, por que aqueles outros ali, que não eram cristãos, que eram publicanos, que eram pessoas que maltratavam o povo, que eram maus, por que eles estavam sentados agora à mesa com Jesus, repartindo ali uma refeição? Isso, dentro do costume judeu, era proibido. Um judeu não podia comer com um pecador. Ele não podia se assentar à mesa com um pecador. Isso, na verdade, era contra a lei. Isso era um desafio, isso era uma blasfêmia, isso era, na verdade, uma provocação se alguém fizesse isso. E Jesus aqui agora, então, aceita o convite de Mateus, vai até a casa dele e participa de uma janta junto com aqueles amigos que Mateus agora convidou para ir até a casa dele. O nome de Mateus antes, então, era Levi, e o texto bíblico vai nos dizer de que ele era filho de Alfeu.
e ele trabalhou assim, então, também como cobrador de impostos. Porém, ele morava, então, e também trabalhava, né, na pequena cidade de Cafarnaum, que era junto ali da Palestina. O Evangelho de Mateus, ele é o primeiro livro que nós encontramos no Novo Testamento. Ele foi escrito pelo próprio Mateus, que também era discípulo e também apóstolo e também evangelista, como acabamos de explicar. E esse livro de Mateus, ou poderemos dizer esse Evangelho de Mateus, ele é endereçado a um grupo de judeus cristãos. E aí aqui temos, quem sabe, uma pequena discussão também com os estudiosos bíblicos, de que esse endereçamento desse evangelho para esse grupo de judeus cristãos era lá por volta do ano 100, quando a igreja cristã já estava estabelecida, depois da vinda do Pentecostes, quase 40, 50 anos depois. E então Mateus é que escreve ali o evangelho e endereça esse evangelho para eles. Mas há um outro grupo que vai dizer que o escrito ainda é um pouco anterior a esse. O dia de Mateus, então, ele é lembrado dentro do calendário litúrgico no dia 21 de setembro, ou seja, agora quinta-feira que vem, teremos aí no dia 21 o dia de São Mateus. E ele escreveu, então, como diz o texto bíblico, num primeiro momento, né, esse evangelho para uma igreja cristã ou para os judeus, aqueles que haviam agora se convertido, né, abandonado ou entendido que a lei do Antigo Testamento estava cumprida e que a pessoa de Jesus, ele era, na verdade, o Messias prometido e, a partir agora de Jesus, teria uma nova igreja cristã. E ele, então, o primeiro indício que nós vamos ter é que ele foi escrito aí por volta do ano 50, depois de Cristo. Ele teria sido escrito na Síria e também na Palestina. Hoje, essa região é conhecida como Israel e também Jordânia, atualmente, né, os dois países ali. É no Evangelho de Mateus que nós vamos ver uma parte ampla e também de forma clara de que ele usa palavras assim, podemos dizer, diretas, com trechos que vão fazer referência ao uso do dinheiro. Pois ele, como ninguém, sabia do perigo que as riquezas poderiam trazer. Vejam, Mateus escreve assim: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. E ainda ele escreve um outro versículo que diz assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esses são textos que nós não vamos encontrar em outros escritos, nem em Paulo, nas suas cartas, e nem nos outros evangelhos. Nos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Somente em Mateus. Isso porque, talvez, essa profissão que Mateus tinha de coletor de impostos, depois que ele conheceu Jesus, ele viu quão errado ou quão perigoso é uma profissão que envolve muito dinheiro. Porque facilmente o coração da pessoa pode se apegar àqueles bens. E ele então vai justamente citar que nesse mundo não se deve juntar tesouros e ao mesmo tempo também não pode se servir a dois senhores, ou ao dinheiro ou ao Deus verdadeiro. Porque nós vamos ver que Jesus vai explicar, ninguém pode seguir esse mundo e, ao mesmo tempo, o ensinamento que o próprio Jesus faz, então, quando ele convida também outras pessoas. Algumas curiosidades a respeito do livro ou do Evangelho de Mateus. A primeira, no ano 390, e talvez ainda alguns historiadores vão deixar essa data um pouco mais próxima, por volta do ano 330, as relíquias mortais de Mateus, ou como a igreja então chamava já na época, os restos mortais de Mateus, que se transformaram em relíquias da igreja, como nós estudamos num estudo anterior, quando nós falamos sobre a cabeça de João Batista, que ela se torna uma relíquia, Lutero inclusive visita ela em Roma e assim por diante. E aqui também então Mateus, os seus ossos, né?
eles foram transportados, então, para Salerno, que fica na Itália, onde até hoje, então, é festejado como o padroeiro daquela cidade, da cidade de Salerno. Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, que era sobrinho do rei egípcio, dentro da igreja, no altar, onde ele, então, celebrava um culto, ou também, como podemos chamar, uma missa, por não concordar com o casamento de Hitarco com Efigênia, que era, na verdade, uma cristã. Então, aqui nós vamos ter uma história do fim da vida de Mateus muito próxima da história de João Batista. Por ele não concordar com o casamento de Herodes e Herodíades, porque os dois eram cunhados, João Batista disse, olha, é pecado, é errado vocês terem um casamento, e os dois já estavam vivendo juntos. E então a mulher pediu para cortar a cabeça de João Batista, como vimos num outro estudo alguns dias atrás. E agora a história se repete com Mateus, Hitarco então não concorda com o posicionamento de Mateus e manda então ser morto dentro da própria igreja. Num segundo momento, numa curiosidade, o nome de Mateus ele vai aparecer nos 4 evangelhos, o que na verdade não vai acontecer com todos os outros evangelistas ou também discípulos e também apóstolos, como por exemplo Paulo. E sempre quando aparece o nome Mateus, ele geralmente está junto ou próximo de Tomé ou também Bartolomeu. Nós sabemos que Jesus, quando ele então enviou os seus discípulos para que eles fossem levar o evangelho, pregar o evangelho, e depois eles voltaram contando as novidades, Jesus enviou eles de 2 em 2. Assim, provavelmente, esses faziam dupla, Mateus com Tomé ou Mateus e Bartolomeu. Então, provavelmente, eles eram, ou Tomé ou Bartolomeu, eles eram dupla de Mateus. Tudo leva a crer isso. Isso não está escrito com todas as palavras no texto bíblico, mas, como nós sabemos que Jesus enviou de 2 em 2, e em todos os lugares esses nomes aparecem nesta sequência, tudo leva a crer de que Tomé ou Bartolomeu eram parceiros de Mateus quando ele ia e anunciava o evangelho também a outras pessoas. Uma terceira curiosidade é que Mateus é o único escrito que menciona a proibição de Jesus de sair fora dos limites de Israel durante o ministério de Jesus. Isso vai aparecer em Mateus capítulo 10. Ou seja, Mateus é o único que vai dizer que Jesus, conversando com os discípulos, fazendo milagres, contando as suas histórias, ensinando aquelas pessoas ao seu redor, Jesus vai dizer assim, não saiam daqui de Israel. Não levem essa mensagem para longe, por enquanto. Por quê? Porque eu vim para salvar o povo de Israel. E Mateus é que deixa isso registrado como sendo um dos únicos evangelistas que menciona justamente isso. Mas, e aí vem a quarta curiosidade, Mateus também é o único que menciona a grande comissão depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Vejam só, como Mateus, no início, ele vai dizer, e aí, claro, foi Jesus que falou, para os discípulos não irem pregar para os gentios enquanto ele estava ali, porque ele veio para o seu povo, e aí o povo vai negar ele com a sua morte, e então a mensagem vai ser levada às outras pessoas. Como Mateus registra que Jesus proíbe os discípulos disso e pede para eles não fazer, ao mesmo tempo, Mateus, no final do capítulo, ele vai falar sobre a grande comissão. Quando Jesus vai dizer assim, agora vão por todos os povos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a serem meus seguidores. Essa é a grande comissão, que praticamente encerra o livro de Mateus, lá no seu último capítulo e praticamente nos últimos versículos. Agora nós vamos ter aqui também ainda uma segunda, um quinto ensino de Mateus, que ele, na verdade, Mateus, ele cita 2 vezes mais o Antigo Testamento do que os outros livros. Isso é uma curiosidade peculiar aqui em Mateus. Ele cita
2 vezes mais o Antigo Testamento do que os outros evangelistas e também junto com o apóstolo Paulo, que era, na verdade, uma pessoa que havia aprendido aos pés de Gamaliel, né? Ainda antes da conversão. Então Paulo era um conhecedor muito profundo e ele conhecia muito o Antigo Testamento. E Mateus chama atenção porque ele é que registra 2 vezes mais o Antigo Testamento, falas, partes, referências do Antigo Testamento do que os outros evangelistas. E isso, claro, pode ser algo que não seja tão estranho para nós, porque nós sabemos que Mateus era um judeu. Ele era do povo escolhido de Deus. Não cristão num primeiro momento, mas quando Jesus o chama, ele agora se converte e passa a ser um seguidor de Jesus. O 7º ensino a curiosidade que nós temos aqui é para alguns estudiosos. Mateus não teria escrito por volta do ano 50, como nós dissemos lá no início, porque ele aponta uma ruptura entre os judeus e os cristãos. Mateus trabalha isso. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver de que o escrito de Mateus, ele nos aponta, ele nos mostra, ele esclarece que há uma quebra entre o judaísmo e o cristianismo. Isso nós sabemos não foi só no tempo de Jesus. Pelo contrário, isso se intensificou depois que os discípulos começaram a anunciar o evangelho para as pessoas não cristãs. E aí o evangelho começou a tomar grandes proporções. E aí o radicalismo dos judeus, ele vai crescer, porque eles querem aniquilar, eles querem exterminar aquela nova religião. Eles tentaram matar Jesus justamente para que essa nova religião não se perpetuasse. Só que pelo fato de eles terem matado Jesus e depois ele ressuscitou, na verdade, é ali que o cristianismo ganha sua força, porque ele é orientado pelo Espírito Santo. E então os judeus não conseguem mais barrar ou segurar esse cristianismo, e então ele começa a crescer. E aí alguns estudiosos vão dizer de que Mateus teria sido escrito mais tarde, quando então essa perseguição para os judeus era os judeus cristãos, né, pelos judeus não cristãos. Dentro da igreja cristã houve essa grande perseguição, e é ali que Mateus então foi escrito, porque no escrito dele ele vai deixar muito claro essa divisão entre os judeus do Antigo Testamento e os judeus agora cristãos. E assim, alguns vão dizer que Mateus teria escrito o livro, o Evangelho, né, por volta do ano 85 depois de Cristo. E aí eles, então, os cristãos, né, eles foram proibidos agora de frequentar a sinagoga. Porque a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam. Jesus fazia parte da sinagoga. O texto bíblico vai nos dizer de que Jesus lia Isaías na sinagoga. E aí as pessoas vão perguntar para ele, mas de quem tu estás falando? E aí Jesus vai dizer, esse que vos leu. Vocês estão olhando para ele. É desse que o profeta está falando. Entre outras palavras, Jesus está falando, olha, eu li aqui em Isaías algo a meu respeito, porque eu sou filho de Deus. Ele não usou essas palavras, mas as pessoas não entenderam. E então Jesus fazia uso da sinagoga. Por quê? Porque não existiam igrejas cristãs. Lembram que o Novo Testamento aqui agora está sendo formado. A partir do ensino de Jesus, depois de sua morte, os judeus cristãos agora são expulsos da sinagoga, proibidos de participar da sinagoga, como também o apóstolo Paulo foi, em algumas ocasiões, perseguido, e ele teve que fugir para não ser morto. E agora, então, os cristãos, não podendo mais participar da sinagoga, na leitura da Torá, dos evangelhos ou dos escritos que já tinham ali, por exemplo, cartas do apóstolo Paulo, que por volta do ano 45 já foram escritas, então essas não podiam mais ser lidas agora na sinagoga. Aí os cristãos começaram a procurar um outro lugar, e então ali começou também a igreja se formar em outros grupos, e a partir dali, então, a igreja passou a ser chamada de igreja, a igreja cristã. E para nossa surpresa, vamos ver de que em Mateus, ele é o primeiro que usa essa palavra igreja.
E os cristãos, então, afirmam que, por volta do ano 85, é que, pelo fato deles terem sido proibidos, é que, então, na verdade, foi escrito também o Evangelho de Mateus. Porém, nós vamos ter na Bíblia de estudo da Nova Almeida atualizada, nós vamos ter aqui de que Mateus provavelmente foi escrito por volta do ano 40 depois de Cristo. Então, no primeiro momento, temos o ano 50, depois temos o ano 85, agora temos o ano 40, e nós ainda vamos ver de que, na Bíblia de estudo da Reforma, nós vamos ter ali ainda de que ele foi escrito depois dos anos 70. Mas ela vai dizer de que ele foi escrito no ano 50. Então, com a nossa primeira data, então temos o ano de número 40, como uma proposta da escrita de Mateus, depois 50, depois 85. A princípio, o que mais é dito é que fica entre 50 e 80. Dentro desse período é que foi, então, escrito Mateus. E ainda uma oitava curiosidade é que Mateus é basicamente dividido em 3 grandes partes dentro do seu livro como um todo. Numa primeira parte, vejam só, nós vamos ter uma introdução. Ele vai falar, então, da cronologia do nascimento de Jesus, né? A genealogia de Jesus dentro de um pensamento cronológico, né? Onde tudo começou até chegar, então, em Jesus, os descendentes. Depois nós vamos ter, então, ali a história de João Batista e aí o início do ministério de Jesus. E aí, na segunda parte, essa primeira parte vai até o capítulo 10. Na segunda parte do capítulo 11 de Mateus em diante, ele vai explicar a mensagem de Jesus, como ela foi aceita ou negada por aquelas pessoas aonde ali Jesus estava ensinando, pregando e anunciando. Então ele traz no meio ou no coração do Evangelho de Mateus, como segunda parte, justamente os relatos de que Jesus foi negado, mas que também Jesus foi aceito por pessoas. E aí nós sabemos, por causa dos seus milagres, dos seus ensinos, por causa dos discípulos, enquanto eles anunciavam a mensagem desse mesmo Jesus. E a terceira e última parte da divisão de Mateus é que, a partir do capítulo 16 em diante, ele vai falar então sobre a morte de Jesus, a ressurreição, e ele termina no auge com a grande comissão. Ele fala como Jesus então sofreu e morreu, que houve a ressurreição de Jesus, e ele termina o seu evangelho dizendo: esse Jesus que passou por tudo isso, agora está dizendo: vão e anunciem a minha palavra àquelas outras pessoas que ainda não conhecem, tanto judeus quanto também os não-judeus ou os gentios, como eram chamados lá no tempo de Jesus e logo após o tempo de Jesus. Para a comemoração, dentro do calendário litúrgico, quando nós lembramos o dia de São Mateus, nós vamos ter, dentro da liturgia luterana, uma oração que é também conhecida como a coleta, para aquele dia da festividade. Essa oração diz o seguinte: ó Filho de Deus, nosso bendito Salvador Jesus Cristo, que chamaste o cobrador de impostos Mateus para ser um apóstolo e evangelista, concede que através do seu testemunho fiel e inspirado, possamos também te seguir, deixando para trás todos os desejos cobiçosos e o amor à riqueza. Pois tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Notem que nessa oração, em nenhum momento está se orando para Mateus, mas está se usando Mateus como um exemplo. Para quem essa oração é dirigida? Ora, justamente para Jesus, quando ela começa: ó Filho de Deus, nosso bendito Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai dizer na oração: tu chamaste Mateus. E ele termina dizendo: cuida de nós como tu cuidaste de Mateus, para que o nosso coração não se pegue às riquezas,
para que o nosso coração não se apegue às coisas desse mundo que são passageiras, como ele próprio então vai escrever e também relatar dentro do próprio livro de Mateus. O aprendizado que nós podemos ter para com Mateus, quando nós lembramos agora, dentro do calendário litúrgico, nestes dias, né? Na quinta-feira, no dia 21 de setembro, nós lembramos o dia de Mateus, ou de São Mateus. O primeiro ensino que podemos aprender com ele, a prontidão e a obediência que ele teve. Porque foi no instante que Jesus chamou ele abandonou o seu ofício de cobrador de impostos e, sem temer seus senhores, sem temer as suas autoridades, sem temer o governador, ele deixa tudo para trás e ele, na verdade, agora se dedica a Jesus. Então, aqui temos um exemplo de prontidão e de obediência. Jesus disse para Mateus, segue-me. E Mateus simplesmente responde, sim, Senhor. Ele levanta e segue o Salvador Jesus. Como dissemos antes, abandonou uma profissão muito promissora, abandonou uma profissão que lhe rendia muitos bens financeiros, para agora então seguir Jesus e viver de acordo com aquilo que as pessoas davam para os discípulos, como vamos ter nos relatos dos evangelhos. Porque os discípulos agora não trabalhavam mais para se sustentar. Eles viviam daquilo que as pessoas doavam para eles. As pessoas davam o alimento para eles, davam roupas para eles, davam sandálias para eles colocarem nos pés. E, ao mesmo tempo, também, em alguns momentos, até dinheiro, para que eles pudessem, então, onde não haviam cristãos, para que eles pudessem comprar, então, o alimento, para, então, eles poderem se alimentar enquanto eles estavam pregando o evangelho. Então, enquanto eles eram agora os discípulos de Jesus, eles não tinham uma segunda profissão. Vamos ver que isso é diferente depois com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, na verdade, era apóstolo e, ao mesmo tempo, ele ainda fabricava tendas. Ele vendia barracas e, com aquele dinheiro, ele se sustentava. Embora que ele próprio vai dizer de que ele foi sustentado por muito tempo pelas ofertas dos cristãos de Jerusalém. Ele próprio vai citar isso. Ele levava a oferta de uma igreja para outra. O apóstolo vai citar isso. Queremos ver um pouquinho quando nós falarmos daqui a alguns dias sobre as viagens missionárias de Paulo. Muito interessante. O segundo aprendizado que podemos ter era a generosidade e a liberdade. Porque ele, então, agora passou a servir Jesus. E ele, então, logo depois que ele foi chamado, ele organiza uma janta na sua casa, convida Jesus e convida pessoas. Mateus não perdeu tempo. Ele, na verdade, começou a evangelizar. Ele falou de Jesus para as outras pessoas. Ele convidou pessoas, convidou Jesus e disse para essas pessoas, venham jantar lá em casa hoje que vai ter um convidado lá que vocês vão gostar de conhecer. E esse convidado, na verdade, era Jesus. E aí temos um versículo que ele próprio vai dizer, quero a misericórdia e não o sacrifício. E ainda num outro momento ele vai dizer, não são os sãos que necessitam de médicos. Isso é o que Mateus vai trazer, né? Quando ele vai dizer, não são os sãos que precisam de médicos. Por isso ele convidou aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus. E os judeus, e Jesus aceitou aquele momento. Jesus fez a refeição com eles. Tanto é que Jesus vai dizer essas palavras. Porém, os judeus não aceitaram e criticaram, tanto Mateus quanto Jesus. Um terceiro aprendizado é a grande humildade que Mateus, então, na verdade, demonstrou diante daquela circunstância. Ele confessou ser um publicano naquela época era algo desprezado pelos cristãos, porque os publicanos eram contra o cristianismo, e ele então chama a si mesmo de Mateus o publicano. Ele próprio escreve isso. Em outras palavras, ele quer dizer de que ele era uma pessoa perdida, uma pessoa que não tinha salvação, uma pessoa que não conhecia o Deus verdadeiro. E para mostrar que ninguém deve perder a esperança na salvação, porque ele próprio, então, como publicano, foi de repente feito de apóstolo e evangelista. Ele vai escrever isso em Mateus 9, depois no capítulo 12, Marcos lá no capítulo 2 e ainda Lucas no capítulo 5. Ou seja,
são textos que enfatizam de que o próprio Mateus vai dizer: eu era uma pessoa perdida, porém eu encontrei Jesus, ele me chamou, eu me tornei o seu seguidor e eu passei então agora a seguir esse Salvador. Entre outras palavras, sempre há tempo para a salvação. Um quarto e último aprendizado que podemos ter é de que um homem que era insaciável pela riqueza e também muito avarento, ele agora então passa a ser um seguidor de Jesus. Cristo, Jesus, transforma aquele homem que cuidava das riquezas, que gostava daquela profissão, ele torna ele agora um apóstolo e um evangelista. Ou seja, sempre há tempo para mudar quando se quer. Aqui, irmãos, acredito que é a grande mensagem de Mateus. Claro que todo o relato dele é muito importante porque ele nos fala de Jesus. Mas o que Mateus tem a nos ensinar com a vida dele, às vezes nem em palavras, é o que vemos aqui, nesse quarto e último ensino. Sempre há tempo de se voltar para Deus. Se você tem um amigo e ele ainda não conhece a Jesus, ou ele não segue Jesus, continue falando. Continue demonstrando com a tua vida e com o teu ensino que ainda há tempo para aquela pessoa ser cristã. Se você tem na sua família alguém que não aceita Jesus, ou que já foi de Jesus, já foi um cristão, e por algum motivo se desviou daquele caminho, não percas esperança, porque para Jesus nada é impossível. Sempre há tempo. Mesmo que nós muitas vezes achamos que não há mais esperança, não há mais como aquela pessoa vir a ser cristã, Mateus nos mostra que isso é possível. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, quando o Salvador chama essa pessoa, então sim, ali há perdão de pecados e aquela vida é transformada e temos mais uma pessoa que passa agora a ser cristã e a ser seguidora do Salvador Jesus. Dia de São Mateus, dia de recordar como uma pessoa pode mudar na vida. Quando Jesus faz parte da vida da pessoa, a vida da pessoa é diferente. E Mateus nos mostrou isso. Até Jesus, Mateus era uma pessoa gananciosa, cuidava das coisas desse mundo. Quando Jesus entra na sua vida, Mateus abandona as coisas desse mundo e agora passa a seguir Jesus. Passa a pedir a sua ajuda, passa a querer seguir o seu mestre, passa a querer fazer aquilo que Jesus lhe ensina. Assim temos um aprendizado deste grande homem, Levi, também depois Mateus, que no dia 21 de setembro, agora quinta-feira, será lembrado pela Igreja Cristã. Que nós possamos aprender com estes personagens bíblicos, nestas histórias bíblicas. E Mateus hoje, quem sabe, nos ensinou essa grande lição de que sempre há tempo para se voltar para o Salvador Jesus. Quer seja o mal ou o pecado que a pessoa cometeu. Se Jesus a chama e a pessoa responde, eis-me aqui, Senhor, essa pessoa tem a salvação e a vida eterna. Que Deus nos abençoe a sermos testemunhas, como Mateus. Quero convidá-los a orarmos quando queremos levar os nossos pedidos a Deus, em oração, na oração geral. E pode deixar os seus pedidos aqui nos comentários, e logo a seguir uma música, queremos levar a Deus os seus pedidos ou também os seus agradecimentos. E quero convidá-los a ouvirmos uma música que nos fala justamente sobre a oração, que é a oração de um dos hinos do nosso inário luterano. Essa canção diz assim: Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar,
refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Muito bem, quero chamar a bem-vindos os que estão conosco nesta noite de estudo. Primeiramente, Rei Spunar, deixo o seu boa noite. A mim, também a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Paulo Kovalik e Aline, que falam aqui também bem pertinho, né? São José dos Pinhais. Estão aqui. Obrigado, Paulo. Um abraço, Aline. Elvira Heineken, boa noite. Um abençoado estudo. Que Deus nos abençoe. Ela que fala de Santa Catarina. Olha que maravilha. Ironi Gobel, membro aqui de nossa congregação, também está aqui. Deixa o seu boa noite. Carmelita Kronbauer também está aqui, deixa o seu boa noite a todos. O querido amigo Oswaldo Ian, que também está aqui. Abençoado estudo é o desejo deles. Leila, Oswaldo e Leonardo estão assistindo. Obrigado pela companhia, um forte abraço. João Damasio também está aqui e ele deseja um bom estudo. João, Cíntia e o Vicente. Isilicoga também nos acompanha, o abençoado estudo é o desejo dela, obrigado, um abraço. Doris Silva também está aqui, obrigado, Doris, sempre pela companhia. Anselmo Yurki, também membro aqui da nossa congregação, a paz do Senhor, bom estudo para todos, é o desejo dele. Edith Sezepansky, boa noite, peço oração para todos os doentes, enlutados, e as pessoas que estão sofrendo com as chuvas. Deus abençoe a todos. Obrigado, dona Edith. Na oração geral, logo a seguir, queremos incluir esses pedidos também. Obrigado. Almir Pesque, boa noite. Estou assistindo ao grupo de oração. Um abraço. Hélio Pesque também está aqui. Boa noite. É o desejo dele. Nilka Ruppel, boa noite. Obrigado pela companhia. Laura Pedroso também está aqui, boa noite, é o desejo dela, um abraço a todos. Um abraço, dona Laura, também ao seu Antônio, tudo de bom, querido amigo. Manuel da Silva também está aqui, boa noite, é o desejo dela. Andréia Pause, boa noite, que Deus continue abençoando ricamente seu trabalho e dedicação com a palavra, querido pastor, forte abraço. Obrigado, Andréia, obrigado pelo carinho, um forte abraço. Quem sabe um dia podemos nos abraçar pessoalmente, né? Quando nos encontrarmos. Tudo de bom. Um abraço também ao Alex, seu esposo. Cleonice Maier também está aqui. Peço oração para minha família e pelas bênçãos que Deus nos dá todo o dia. Vida, saúde, ar que respiramos. Verdade, temos muito que agradecer, né, Cleonice? Sempre e muitas vezes nem nos lembramos de agradecer aquelas coisas tão pequenas que Deus nos dá. E são tantas, né, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, durante a noite, quando descansamos, né, a proteção e tantas outras coisas. Vamos orar, sim, daqui a pouco incluir aí o seu pedido na oração. Obrigado. Esther Arndt, boa noite, na graça de Deus, me recuperando bem. Olha que legal, vamos agradecer então a Deus aí, Esther, pela sua recuperação. Já está anotado aqui nos agradecimentos. Obrigado por lembrar nós aqui também. Jaqueline Reineck, boa noite a todos, é o desejo dela. Valquíria Schiller também deixa o seu boa noite, obrigado. Rose Linson, Deus esteja com todos, é o desejo dela. Amém, Rose, obrigado. Que Deus esteja com cada um de nós. Lindamir Ripka, boa noite, pastor. Peço oração a todos os meus familiares
especialmente para meu neto Bernardo, que nasceu prematuro. Olha aí, vamos orar por ele. Já tomemos nota aqui, queremos orar então pelo Bernardo. Obrigado. Graciele Reineck, boa noite. Nós agradecemos a Deus por tudo. É o desejo dela. Olha que legal, verdade. São tantas bênçãos que muitas vezes não conseguimos nem enumerá-las, né? Miriam Greenhagen, boa noite. É o desejo dela, obrigado. Almir Pesque, peço oração pelo Davi Rupel Lopes, que ainda se encontra internado no hospital da Unimed. Sim, vamos orar por ele, já tomemos nota aqui também. Obrigado pela lembrança, Almir. Vamos orar que Deus abençoe aí o pequeno Davi. Jaqueline Reineck, boa noite a todos, é o desejo dela. Edina Stelle, assistindo junto com meus filhos, Benício e Gael. Olha aí, a Edina, se eu não me engano, ela fala de Palmeira, né? Aqui bem pertinho de Ponta Grossa. Olha que legal. Ladi Crick também está aqui. Boa noite, pastor Ervino. Boa noite. Ela fala do Rio Grande do Sul. Obrigado, Ladi, pela companhia. Um forte abraço. Rose Linson, peço oração pela minha família. Olha aí, tomamos nota aqui, Rose. Logo queremos orar pela senhora e também pela sua família. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo pedido. Elmir Caetano, peço oração pela minha família. Olha que legal. Verdade, vamos orar por ela também. Francisco dos Santos, boa noite a todos. Peço oração pela saúde de Sandra Stadler e Helena Baranski. Vamos anotar aqui, então. Ele está pedindo oração pela saúde, né? Então, saúde de Helena Baranski. Isto, né? Baranski, isto. Vamos orar por ela, então. Obrigado, Francisco, pelo pedido. Doris Silva, oração pelo Congresso das Servas no domingo. Verdade, vamos orar também. João Gobel, boa noite, assistindo de Ipiranga, Paraná, eu e a minha esposa Iolanda. Olha aí, que legal. Obrigado, seu João. Um abraço à dona Iolanda. Casal muito querido, sempre junto aí também. Nelma Zager também está aqui, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco também, obrigado. Também temos aqui Ingrid Pitt, boa noite, pastor, muito bom participar do estudo bíblico, sempre muito bom. Olha aí, obrigado. Que Deus nos guie e nos guarde sempre. Obrigado, Ingrid. Obrigado por estar aqui conosco também. Vamos orar, então, pelo Davi Lopes, que está internado. Vamos orar também por Ainoan, que está com depressão, que Deus aguarde. Pela saúde de Sandra Stadler. Luciane Cury, que também faz quimioterapia. Lúcio Stanilaski, que também faz químio, bem como a sua esposa e também a filha. Queremos orar também pela Aline, que tem problemas aí de saúde, né, na sua vida. Queremos orar por Érica, também pela saúde dela, que Deus assim aguarde. E também pela Helena Barenic, né, que também pede intercessão. Queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos de Graciele, né? Também agradecer, então, que a Esther está se recuperando bem do seu procedimento cirúrgico em casa, com a bênção de Deus, que Deus assim a continue guardando. Dolores Scheunemann pela cirurgia também, que Deus aguarde, e que agora também já está em casa. Que Deus guarde também Maicon da Silva, que passou no concurso da PM, agora já está trabalhando, né? Numa profissão aí também perigosa, mas que também precisamos, né, da proteção aí da polícia, que Deus o guarde, a ele também, todos os seus familiares. Que Deus também abençoe, então, o Congresso das Servas, agora domingo, dia 24, em Palmeira, Papagaios Novos, né? Queremos falar aí sobre as mulheres virtuosas, né? Também queremos orar pelos familiares de Lindamir Ripka e também do neto Leonardo, que nasceu, então, prematuro. Que Deus também ajude os jovens afastados do caminho de Deus, para que eles se voltem para o caminho correto, confortar os enlutados que sofrem pelas chuvas, né, que perderam seus lares, igrejas, seus bens, mas que Deus os protegeu também com vida. Queremos agradecer e pedir a Deus. Pela família da Cleonice, pelas bênçãos recebidas, pela Érica e também pelos seus filhos Márcio
e Maílson, para que retornem assim à igreja, ao convívio para com Deus, né? E também queremos orar pela família da Rose Lindson, né? Bem como também pela família de Elmir Caetano. Nós oramos dizendo a Deus assim: gracioso Deus, olhe, te pedimos por todos os enfermos, aqueles que aqui citamos, bem como aqueles que estão hospitalizados, internados em casa ou também numa cadeira de rodas. Guarde, Senhor, a todos em suas enfermidades e conforta o Senhor, para que eles possam assim ter o teu conforto, a tua ajuda e a tua proteção. Se a teu tempo, Senhor, estabelece-lhes a saúde, se assim também te apraz, mas também cuida dos seus familiares, bem como também dos médicos e enfermeiros, para que possam sempre trabalhar pelo bem dos enfermos. Te agradecemos, Senhor, por estes agradecimentos que aqui trazemos, pelas bênçãos, pelas famílias, pela recuperação de uma enfermidade, de uma cirurgia, enfim. Guarda, Senhor, o nosso obrigado por tu estares conosco, atenderes a nossa oração e sempre fazeres o bem em nossa vida. Assim te agradecemos e te louvamos. Também, Senhor Deus, te pedimos ajuda pelos jovens que estão afastados, pelas enchentes no Rio Grande do Sul, por todos que sofrem, bem como também em outros lugares do mundo, pelas famílias, Senhor, e também por aqueles filhos que agora estão num caminho que não é o caminho da verdade, que não é o teu caminho, o caminho da palavra. Guarde, Senhor, mova-os pelo Espírito Santo e a teu tempo traz-os de volta para o caminho da verdade, que é Jesus, teu Filho, nosso Senhor e o nosso Salvador. Oramos também pela nossa pátria, que tu nos abençoes, nossos governantes e o alimento que recebemos da terra, bem como da indústria, todos os dias. Pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por cada familiar, pelos nossos filhos, Senhor, pelo nosso esposo e pela nossa esposa. E também, Senhor Deus, te pedimos que guardes a cada um de nós nesta noite de descanso, para que amanhã possamos acordar dispostos e com saúde, para novamente voltar aos nossos afazeres, mas com a tua proteção e o teu cuidado. Trazemos estes pedidos a ti e a teu tempo. Ouve-nos e atende-nos pela graça de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, por quem nós oramos. Amém. Feita esta oração, nós nos despedimos e fazemos um convite para quem quiser, semana que vem, nos acompanhar em mais um estudo bíblico, quando semana que vem nós vamos querer falar sobre os anjos. Existem alguns tipos de anjos na Bíblia e queremos ver o que cada um deles faz. Isto porque na semana que vem nós lembramos o dia do anjo Miguel ou do arcanjo Miguel. Queremos estudar então um pouquinho e falar um pouquinho sobre os anjos, um assunto muito interessante. Semana que vem, aqui no grupo de oração, a partir das 20 horas. Esteja desde já convidado. Também, se gostaria de nos acompanhar num culto público, online, também neste mesmo endereço, todo sábado à noite, a partir, então, das 19h30. Sejam todos sempre bem-vindos. E também, se alguém gostaria de deixar o seu agradecimento ou pedido de oração para ser levado na oração geral do culto, pode fazê-lo também via WhatsApp ou também entrar em contato, que nós, assim, com alegria, queremos incluir aí o seu pedido ou também o seu agradecimento na oração geral do culto. Se você gostaria também de receber uma mensagem via WhatsApp, deixe os números nos comentários e com alegria lhe encaminharemos uma mensagem diária, bem como também uma oração. Nós nos despedimos com a bênção do nosso Deus, a qual nós dizemos assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós nos despedimos com mais uma canção que tem como título de que Jesus é o nosso mestre. Com essa canção, que também é uma oração, nós queremos assim também finalizar o nosso estudo bíblico desta noite. Um grande abraço a todos e uma boa noite.
vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. Meu caminho é do Mestre. Minha esperança é o meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar